Olá a todos, bem-vindos ao resumo semanal dos mercados financeiros da Air Trading. Na última semana, o grande destaque foi para a apresentação de resultados das principais empresas norte-americanas do setor tecnológico. A Alphabet, dona da Google, e a Microsoft foram quem liderou as subidas, após os seus resultados terem mostrado que os grandes investimentos que fizeram em inteligência artificial estão a impulsionar o seu crescimento, afastando assim dúvidas de que as suas apostas, que não foram nada baratas nesta tecnologia, levariam tempo para dar frutos. Nota para as ações de Alphabet, que dispararam 10% e a empresa fechou com um valor de mercado acima dos 2 trilhões de dólares pela primeira vez na sua história. Estes resultados contrastaram com um aviso de gastos mais elevados e um crescimento abaixo do esperado por parte de Meta Platforms, a dona do Facebook, cujas ações caíram 10%. Esta semana será a vez de Amazon e Apple apresentarem os resultados do primeiro trimestre deste ano. Quanto aos dados macroeconómicos que foram publicados durante a última semana, destaque para o PIB nos Estados Unidos da América, que cresceu 1,6% no primeiro trimestre de 2024. Este dado indica uma desaceleração em relação ao ritmo que o país vinha apresentando no fim de 2023 e que foi originada sobretudo por uma queda nos gastos dos consumidores, também por uma queda nos investimentos imobiliários e por umas despesas dos governos estaduais e locais inferiores àquilo que estava-se a registar. Quanto ao Banco do Japão, reviu em alta de 2,4% para 2,8% a previsão da inflação, mas manteve a taxa de juros de referência inalterada um mês depois do primeiro aumento em 17 anos. Tudo isto numa altura em que o iene tocou mínimos dos últimos 34 anos face ao dólar, aumentando os rumores de que o Banco do Japão poderá intervir diretamente no mercado de divisas para controlar esta desvalorização da sua moeda. Esta semana será a vez da Fed, da Reserva Federal Norte-Americana, anunciar as suas políticas monetárias numa reunião em que está assumido que as taxas se vão manter intactas, mas aonde existe uma expectativa em saber o que dirá Jerome Powell, o governador da Fed, sobre o início do corte das taxas de juros que se espera que ocorra apenas em setembro de 2024. Esta semana destaque também para o dado do emprego nos Estados Unidos da América, os Non-Farm Payrolls, trará seguramente muita volatilidade aos mercados financeiros no fecho da semana. Face a tudo isto, o dólar acabou por corrigir ligeiramente e os índices consolidaram após as recentes quedas ocorridas nas últimas semanas. Quanto às matérias-primas, o ouro e a prata abrandaram após a forte subida registada nos primeiros meses deste ano, enquanto o crudo parece estar a ameaçar inverter a tendência ascendente que tem apresentado desde o início do ano. E com base em todos estes dados, vamos agora ver como reagiram os principais ativos até ao fecho do mercado na sexta-feira. Relativamente à oportunidade desta semana, destacamos o comportamento em termos técnicos do índice alemão DAX. Observando o gráfico em velas diárias do índice alemão DAX 30, é possível constatarmos que este índice se encontra numa tendência ascendente de médio e longo prazo, a qual permite que o índice esteja aos dias de hoje a cotar muito perto de máximos históricos. Acontece que, desde o início deste ano, essa tendência ascendente ganhou maior inclinação. Aliás, desde outubro do ano passado, que demos início a um swing ascendente que permitiu este índice chegar a valorizar cerca de 27% numa questão de 6 meses. Entretanto, demos início aqui a uma pequena correção durante o mês de abril, a qual nos deu então a oportunidade de negociar a favor desta tendência no índice alemão durante a semana passada. E essa oportunidade surgiu quando o preço se aproximou de uma linha de tendência
que une os mínimos que fomos feitos ao longo deste ano, pegando aqui nos primeiros mínimos feitos a 17 e 18 de janeiro, a passar pelos preços mínimos que fizemos aqui em 14 de fevereiro. E nessa altura era possível então desenhar uma linha de tendência, a qual só agora acabou por ser testada, sendo esta uma região importante de pressão compradora, pois é a região que define para já qual a inclinação da tendência ascendente. Se adicionarmos a isso a média dos 50 dias, a qual é possível perceber que ao longo do tempo tem tido um papel importante neste índice, quer a funcionar como zona de resistência, tal como aconteceu aqui em 2023, quer a funcionar como zona de suporte, como já aconteceu por diversas ocasiões durante este ano. E por tudo isto, era uma região muito importante de pressão compradora. Em complemento, se identificássemos as retrações de Fibonacci do swing ascendente feito ao longo deste ano, era possível constatarmos que esta região também era importante porque era onde se encontravam os 38.2 de Fibonacci, nível este que, enquanto for respeitado, significa que a tendência é ascendente e que a probabilidade é que possamos, inclusive, voltar a fazer novos máximos históricos. Agora, a oportunidade de compra surgiu nessa região dos 17.700, sendo que, apesar do objetivo final estar nos máximos históricos, o nível onde atualmente tocamos já é uma zona muito importante de pressão vendedora de curto prazo, a qual serviu para que pudéssemos encaixar então aqui os nossos ganhos, saindo assim de uma posição que nos deu um benefício em torno dos 3,5% e que nos permite agora esperar um outro momento para perceber se vale a pena continuarmos a negociar a favor da tendência, sempre que o preço se aproximar da região de suporte, ou se em algum momento, caso essa linha seja quebrada, se poderíamos dar início a uma inversão de tendência. Caso pretenda conhecer os nossos serviços e perceber de que forma se pode tornar num investidor com ganhos consistentes e sustentáveis, entre em contacto connosco através do nosso WhatsApp ou telefone, ou se preferir, através do nosso e-mail. Desejo-lhe uma boa semana de trading e até para a semana.